Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e gostaria de te pedir muito o seu like, o seu comentário e também faça a sua inscrição aqui no canal. Participe e venha junto conosco para que nós possamos te ajudar. O objetivo desse canal é basicamente isso: ajudá-los a prosperar, a melhorar o uso da língua portuguesa. Então, siga-nos no Instagram e no Facebook. Lá postamos sempre algumas novidades e não se esqueça de ativar o seu sininho também aqui no YouTube, no canal Português à Mesa, para que você receba todas as informações necessárias aí do canal, ok, pessoal? Então, vamos começar. Hoje nós temos um teste de gramática com vocês. Esse teste é montado com 10 perguntas. Então, conforme você vai lendo as perguntas, você vai ter que reconhecer qual opção você colocaria na lacuna que vai ser apresentada, ok? Então, vamos fazer aqui um check-up geral de como é que está a sua vida aí, com relação à língua portuguesa. Será que você sabe usar bem? Olha, a pergunta ficou aí no ar. Vamos ver se você consegue responder então. Meninos, prestem atenção e vamos começar aqui. Olha só, o nosso primeiro caso. Então, uma notícia de jornal, ele diz o seguinte: controladores de aéreo entram em greve. No caso, tráfico ou tráfego? Pensa um pouquinho e vamos responder. Creio que agora você já sabe a resposta. São controladores de tráfego e não de tráfico, porque controlador de tráfico eu acho que isso é uma coisa muito estranha, não é? O tráfico é uma palavra muito parecida com a palavra tráfego, não é? Porque é o ilícito, a droga, olha lá, planta, animal, tudo quanto for tipo de comércio que não é legalizado. Então a gente diz que é o tráfico. Mas o tráfego podemos nos referir à internet ou ao próprio trânsito em si, o tráfico de pessoas também, não só trânsito. Enfim, são palavras parônimas, muito parecidas na língua portuguesa e pode acontecer de você escorregar ali num fonemazinho e cometer um equívoco. Ok? Acertou? Então, já vai somando aí os pontos, ok? Continuando, vamos ver o segundo caso, pessoal. Vamos lá, olha comigo aqui. No nosso segundo caso, nós temos o seguinte: uma borracharia, uma placa, estava ali escrito, pneus furados. Então, você lê como? Conserta-se ou consertam-se? Pensa um pouquinho. Você sabe como isso funciona? Em português, nós falamos consertam-se. Por quê? Aí é um pouquinho mais complicadinho, mas dá para a gente perceber. É a voz passiva sintética. O que é isso? Você deve estar pensando, nossa, eu não sei. Voz passiva sintética informa o ato e não quem faz o ato em si. Então, por exemplo, você leu, consertam-se pneus furados. Você não sabe quem vai consertá-los, mas você sabe que o pneu furado está sendo consertado ou será consertado. Então é muito simples. Muita gente acha que o verbo consertar, olha lá, não é? Por ser transitivo direto, ele coloca um complemento aqui na frente, Por quê? Complemento é quando você completa um verbo. Aqui não é o caso, é o contrário. O pneu, olha lá, pneus no caso, está no plural, concordando com o verbo. Então, quem conjuga e concorda com o verbo, a palavra que conjuga e concorda com o verbo é o sujeito. Por isso é que nós temos a voz passiva sintética, é uma construção magnífica da língua portuguesa, mas tome muito cuidado. Se você tiver aqui, então, a palavra pneu no singular, teria que ser conserta. Como é plural, nós temos consertam. Então, olha lá, pneus furados são consertados. É isso daí. Ficou entendido? Quer dizer que princípio de concordância verbal. Nós temos então um sujeito que conjuga o verbo consertar.
Acertou? Eu creio que não. A maioria das pessoas erram isso, né? Mas se você acertou, você está bem. Então vamos continuar. Terceiro caso. Olha lá, ó. A funcionária disse ao patrão, isso é muito comum. Então, o que ela disse? Muito obrigado, Sr. Vicente. Muito obrigada, Sr. Vicente. O que essa mulher deveria dizer? Ela deve dizer muito obrigada. Isso mesmo, porque a palavra obrigado em língua portuguesa, ela concorda com o ser com qual ela, com quem está falando, não é, gente? Vamos dizer o seguinte, se é uma mulher, você tem que dizer obrigada por ser mulher. Então, feminino, obrigada, masculino, obrigado. Funciona assim, ok? Não erre mais. Ele é flexionado de acordo com o gênero. Gênero masculino, gênero feminino. É isso aí. Vamos lá. Mais um casinho para você afiar a ponta do seu lápis aí comigo. Vamos ver o quarto caso. Olha só, pessoal. No mercado, uma pessoa, ao se aproximar do balcão de frios, essa é muito comum, essa aqui é bem comum, não é? Pede-se. Eu quero gramas de mussarela. Olha, e não se espante com mussarela, não. Mussarela é, sim, escrito com cedilha e é o correto, ok? Então, vamos lá. Aqui, no caso, você pediu 200 gramas de mussarela ou 200 gramas de mussarela. Como é que você fala isso? Pensa um pouquinho. Com certeza você deve ter dito 200, não é verdade? Agora, a realidade não é essa, né, gente? A realidade é outra. Olha só, ó. Apertei de novo o cronômetro, né, meninos? Desculpem aí. Mas, enfim, olha ali. 200. Por quê? No caso, o numeral concorda em gênero com a palavra quilograma. É quilo. Então, você tem 200 gramas, seria o quilograma, ok? Muita gente vê grama e pensa que é o feminino, né? No caso, grama, como feminino, sem ser quilo, é a planta, não é? Então, ali não dá o caso que a gente precisa. É muito comum a gente falar, eu quero 200 gramas, não é? Então, cuidado aí, beleza? Vamos ver o outro aí. Olha só, pessoal. Quinto caso, beleza? Lê-se a seguinte manchete no jornal. Político não, ao ser avisado sobre a ação da PF na casa de seu irmão. Então vamos ver o que está faltando ali. Político interviu ou o político não, né, no caso, não interveio. Você sabe usar o verbo intervir? Pensa um pouquinho. Isso. Agora, gente, a polícia interveio, com certeza absoluta. Você deve estar se perguntando aí, mas por que não é interviu? Porque é o seguinte, intervir é derivado do verbo vir. Então, você vai conjugar o verbo vir normalmente. Por exemplo, ó, a polícia veio. Olha aqui o exemplo. Ó. Se a polícia veio, você continua com interveio. É só você acrescentar um prefixo, mas você não pode conjugar o verbo de uma maneira diferente. Então, a gente vê tanta aberração por aí, né? Quer dizer, não existe, porque aqui é viu é verbo ver, tá vendo? Não é o verbo vir. Verbo primitivo, meninos, é quando ele é o original, não é? Dele deriva-se o verbo intervir. Olha lá, porque o original é vir, então você faz intervir. É isso daí. Tudo bem? Entendeu? Então não fala mais errado por aí, vai queimar teu filme aí lá fora, hein? Vamos ver outro? Olha só, ó. O sexto caso. Esse é bom, hein? Então vamos ver. Neste ano, pessoas fizeram o Enem por causa da pandemia de Covid-19. Menos ou menos. Aí nós tínhamos um presidente da República aí que falava isso. Mas vamos lá, ó, sem muitos comentários. O que você pensa sobre isso? Descobriu? Essa não é tão difícil, mas ela é muito importante. Então, meninos, menos
pessoas. Ah, mas pessoas é feminino. Isso não interessa, porque menos é um advérbio, e um advérbio você não pode flexionar para plural, feminino, porque ele é uma palavra invariável. É uma circunstância. Aqui no caso, olha lá, ó, de quantidade. Então, menos pessoas. Nunca mais na sua vida, por favor. Não é? Eu nem vou falar para não te incentivar. Então, fica a dica aí. Não podemos, de maneira nenhuma, usar menos. Ok? E vamos aprender mais aqui. Olha lá, 7º caso. Muito bem. Como que funciona esse 7º caso? Vamos ver o enunciado. Por mais que façam os padres da Catedral da Sé para ajudar os moradores de rua do centro da cidade, um problema muito sério na capital do estado de São Paulo, ainda, olha lá, ainda várias pessoas passando por necessidades. Vamos ver aqui a palavra. Ainda haverão várias pessoas ou ainda haverá várias pessoas passando por necessidade. Vamos pensar um pouquinho aqui no verbo. Pronto, eu acho que você respondeu que ainda haverá. Isso mesmo. É extremamente importante entendermos que o verbo haver, quando ele indica, não que é a mesma coisa, né? Vamos dizer, passa a ideia de existir, galera. O que nós temos que pensar? Ele não pode ir para plural, ele precisa ficar em terceira singular. Então seria houve, haverá, haveria. Nunca você coloque no plural se você quiser indicar existir. Ideia de existência. Então, fica aí. Este verbo também é impessoal. O que é isso? O verbo impessoal, pessoal? Em português, nós não temos sujeito ali. Quer dizer, sujeito é quem conjuga um verbo e concorda com ele. Então, como nós não temos um sujeito, nós só temos aqui o predicado em si, que seria o próprio verbo. Por isso que nós dizemos, o verbo é impessoal, né? Quando você escutar isso, é por aí. Temos também vídeos aqui no canal que explicam perfeitamente o uso disso daí. É uma aula, não é? Que nós temos aqui de sujeito e vale a pena. Fica a dica para você ir lá buscar isso daí para aprender direitinho, né? E, pelo amor de Deus, não me use. Houveram, olha lá, haveram. Aquilo ali também é feio demais, ok? Não fica muito agradável para você, né? Agora que você está sabendo bem, não faça mau uso do verbo haver, ok? Esse caso é importante, né? Vamos ver mais um. Ó, o 8º caso. Como é que vai ser o 8º caso aqui? Vamos ler. Juiz dá divórcio à mulher e ali aparece, né? Marido não respondia às suas mensagens. Então vamos ver o seguinte. Seria cujo o marido não responde às suas mensagens ou é cujo marido, você percebeu ali, com artigo ou sem artigo? Como vai ser? Pense um pouquinho. Muito bem, rapidinho, não é? Deu para pensar bem. É um erro muito comum isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer? Cujo. Não podemos usar artigo depois do pronome relativo cujo. Cujo é um pronome de posse. Então você tem o marido da mulher. Olha lá, e essa mulher está pedindo divórcio. Então, quer dizer, o marido dela. E ali as pessoas põem cujo ou marido. Não pode, nós não usamos artigo. Então, nunca use artigo após o pronome cujo, cuja. Não é correto. E é um erro muito comum. Na maioria das vezes a gente sempre vê esse artigo ali colocado. Então, não faça isso, beleza? Vamos lá, mais um, hein? 8 pontos. Quantos pontos você já fez? Você contou aí para mim? Vamos ver se você tira 10 aí nessa aula, né? Vamos lá. Depois você escreve no comentário aí embaixo como é que você foi, o que você teve mais dificuldade, o que complicou para você. Isso é muito importante para que você, sabe, participe aqui no canal e o YouTube também reconheça, né, que nós estamos aí trabalhando para engajar e fazer o melhor para vocês todos, ok? Então faça isso, comente aí embaixo sim. Vamos ver aqui outro caso. Ó, o 9º caso, pessoal, o caso do mercado aqui. Vamos ver. Muito comum esse aqui também. Nossa, o que a gente vê, meu Deus, você chega à porta de mercado e você fala, não,
Vou pedir até desconto. Então vamos lá, ó. Nosso mercado funciona de segunda a sexta ou de segunda a sexta. Boa, essa também é fantástica. Como que é? Pensa um pouquinho. Muito bem, você escreveu de segunda a sexta. Você percebeu que não tem diferença de som, ok? Só grafia. É um erro muito grave ficar usando crase sem saber aí a torta e a direito. E isso também nós temos aqui um vídeo no canal. Eu vou refazer esse ano. Já estou com a programação completa aqui para reforçar. Ainda vemos casos de crase. É muito feio, não é, pessoal? Nós não podemos. Então, com a expressão, olha só, é uma expressãozinha. Aqui eu coloquei para vocês, ó, do dia tal ao dia tal. Então, você pode dizer de quinta a domingo, de terça a sexta, mas não use o acento grave, indicador de crase ali. Não há necessidade, porque crase é uma fusão de dois sons. Então, aqui nós só temos a preposição. Então, é uma preposição de e aqui uma preposição a. É somente um som. Então, não houve fusão de dois sons, ok? Basicamente é isso. Fica a dica para você. Tudo bem? Não use, então, de segunda a sexta, ok? De terça a quinta, de quarta a sábado. Crase, nesse caso. E vamos para o nosso número 10, o nosso último caso. Vamos ver como é que vai ser? Aprendendo bem, tá indo bem? Acertou as 9? Vamos ver quantos pontos vocês fizeram. Aqui, o 10º caso é o seguinte. Vamos ler aqui e responder. O comerciante apenas seguiu de acordo com a regra. Agiu em legítima defesa. Portanto, esse tribunal o considera inocente. A regra é a agressão. A palavra vamos colocar ali, não é? É a solidariedade. Então, qual é a palavra? Vamos lá. A exceção. Então, a exceção é a solidariedade. Qual é a grafia correta dessa palavra? Muita gente até hoje, adultos, usam mal, não é? Gente, a palavra é escrita com cedilha, ok? Porque eu vou te ajudar agora a acabar com esse problema. A palavra original vem do latim, olha ali, ó, excepto, excepto. Essa terminação to, que seria, no caso, os adjetivos aqui. Então, para não complicar a tua vida, quando uma palavra, por exemplo, um adjetivo correto, o adjetivo ereto, o adjetivo exceto, todos terminam com to. Você vai transformar em substantivo com cedilha. É só lembrar, isso é o mais fácil. Olha isso, gente, correção. Olha ali. Por quê? Porque veio de correto. Olha lá, ó. Então, terminando em to, você tem o cedilha. Agora acabou o problema, ó. Exceto, exceção. Ereto, ereção. Correto, correção. Grafados todos com cedilha. É isso daí. Gostou? Acertou os 10? Comenta aí embaixo, deixa sua dúvida, mande, nós vamos te ajudar. Queremos fazer com que você prospere e aprenda cada vez mais. Muito obrigado por ter nos assistido e participe, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, passe para frente, é muito importante. Às vezes, seus colegas de trabalho, que não tem tanto tempo para se dedicar ao estudo, para que possam falar melhor, para que não errem o português, não é? Isso é muito bom. Talvez você ganhe até um aumentozinho aí, você pode até pedir, quem sabe, não é? Olha que coisa boa. E aos alunos em geral, fica a dica para que cada dia mais você consiga prosperar nos seus estudos, ok? E aquele grande abraço do professor Ricardo Mamed, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, comenta aí e me fale como é que você foi, se você tem dificuldade, se você precisa de algum vídeo relativo a algum tema desses, qual você gostaria que nós produzíssemos aqui no canal, e eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!